Olá, galerinha! Vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho no campo no Brasil. Geografia, professora Magna Lacerda. No Brasil, aproximadamente 17 milhões de pessoas estão envolvidas no trabalho rural, número que corresponde a 21,1% da população economicamente ativa do país, sendo predominante a mão de obra familiar em pequenas e médias propriedades agrícolas. Então, veja, nessas propriedades em que a agricultura familiar é extensiva, e nós já conhecemos a característica, né, as características da agricultura extensiva, onde se utiliza pouca tecnologia ou quase nenhuma tecnologia, trabalho mais rudimentar, com emprego de mais pessoas, né? Então, veja, nessas propriedades, muitas vezes os membros da família buscam trabalho nas cidades ou em outras lavouras. E depois eles retornam à sua terra, apenas nos períodos de maior atividade agrícola. Então, veja que nós estamos aqui falando de um movimento, né, de um processo migratório das populações no campo. Só que esse movimento aqui é um movimento reversível, porque vocês observem que eles saem dessas pequenas propriedades, procuram as cidades ou eles procuram outras lavouras e depois eles retomam as suas propriedades familiares. Então, nós temos aí um tipo de migração conhecida como migração sazonal ou transumância. Isso é muito comum entre os sertanejos. Olha o que o exemplo diz, olha, são exemplos os sertanejos que migram para o litoral e durante a época das colheitas retornam à propriedade familiar. Então, na época das secas, né? Seca dura no sertão do Nordeste, os sertanejos saem, vão para a zona da mata nordestina, onde se envolvem com o cultivo da cana-de-açúcar e depois eles retomam as suas propriedades. É a transumância nordestina ou migração sazonal. Essa é uma característica do campo no Brasil. Mas veja, o trabalho no campo ele não se desenvolve da mesma maneira, não é homogêneo. Então, nós temos diversas formas de relação de trabalho. E nós vamos, então, conhecer essas relações. A primeira delas, nós vamos apresentar aqui os poceiros. São trabalhadores rurais que ocupam terras do governo com a finalidade de desenvolver a agropecuária. Então, vocês vão observar a origem da palavra, olha, poceiros. Então, vem exatamente de posse. Esses trabalhadores, eles possuem a posse da terra. Eles não são proprietários da terra. A terra pertence a quem? Ao governo. Então, veja, queridos, segundo a teoria objetiva da posse, que é mais aceita pelo direito brasileiro, basta que o trabalhador, basta que o possuidor haja como se fosse dono da coisa para receber esse status de posseiro. Então, se ele age como se fosse dono da terra, é ele que faz a terra produzir, é ele que desenvolve o trabalho na terra, então ele tem a posse da terra, ele é um posseiro, certo? A segunda relação de trabalho é definida aí pelos parceiros. Aí são parcerias fixas entre os donos de terras e um trabalhador rural. Então, dessa forma, você tem duas situações diferentes. Você tem aquele que possui o espaço agrário, que é dono de terra, e aquele que não possui a terra e o que ele tem a oferecer é a sua força de trabalho. Então, nós temos, olha, um disponibiliza o espaço agrário e outro disponibiliza a força de trabalho. Ao fim do processo, toda a produção é dividida conforme acordo pré-estabelecido, conforme contrato pré-estabelecido, para determinar o percentual que cabe a cada uma das partes. A próxima relação aí são dos pequenos proprietários. Esses pequenos produtores rurais que atuam em suas terras, né, geralmente com mão de obra familiar, essa produção gerada na propriedade, ela é destinada ao uso da própria propriedade, é destinada ao abastecimento da própria família.
E quando tem um excedente, uma sobra, esse excedente é comercializado ali mesmo, no mercado da cidade. Ainda temos os arrendatários. Esses arrendatários são pessoas que são agricultores que eles dispõem de equipamentos agrícolas. Eles possuem máquinas, equipamentos diversos, mas eles não possuem a terra. Então, o que eles fazem? Para produzir, eles alugam ou arrendam a terra de terceiros. E o pagamento do aluguel é realizado em moeda corrente ou com parte da produção, dependendo do que ficar estabelecido no contrato de arrendamento rural. Ainda temos a relação de trabalho definida pelos assalariados permanentes. Aqui nós temos uma certa estabilidade, né? O serviço não tem um prazo determinado para terminar, porque é fixo, é um trabalhador fixo. Mas, ao contrário disso, nós temos os trabalhadores temporários. Estes são contratados para um período determinado. Né? Eles podem ser contratados por dia, eles podem ser contratados por empreitada, ou seja, pelo tempo que durar a colheita, por exemplo. Então, por empreitada, por período de colheita. Então, isso é comum no corte da cana, né? Os chamados boias frias, eles trabalham por alguns meses do ano. Então, são conhecidos como assalariados temporários. Mas nós temos também o grupo dos não remunerados. É possível isso? Sim, nas propriedades familiares isso é possível. Os filhos trabalham ajudando os pais e não recebem salário, as esposas trabalham ajudando os maridos e não recebem salário, né? Coisa linda. Muito bem, queridos. Mas tem uma parte aqui que não tem nada de lindo. Observem aqui que existe uma outra forma de trabalho não remunerado, que é o trabalho escravo. Uma prática criminosa, hedionda, que infelizmente ainda ocorre em algumas fazendas do Brasil interior. Nós vamos deixar aqui, juntos, nós vamos deixar aqui a nossa nota de repúdio através dessa frase. Quem procura trabalho não pode encontrar escravidão. Quem procura trabalho não pode encontrar escravidão. Meus queridos, como a terra é distribuída no nosso território? A maneira como ela é distribuída, nós chamamos isso aí de estrutura fundiária. E nós temos duas maneiras. Uma é o latifúndio, que são grandes propriedades rurais com aproximadamente 600 hectares. Só para você ter uma noção, nós vamos lembrar aqui que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então é só você multiplicar 600 aí por 10.000 metros quadrados, você tem aí um latifúndio. O minifúndio são pequenas propriedades rurais com aproximadamente 3 hectares. Essa é a característica da estrutura fundiária no Brasil. E veja que essa questão do latifúndio é uma herança colonial. Porque desde que os europeus vieram para o Brasil, colonizaram o Brasil, eles estabeleceram aqui uma estrutura fundiária baseada em latifúndios. Grandes porções de terras nas mãos de poucas pessoas. Essa foi a herança deixada pelos europeus pelo processo de colonização do Brasil. Ainda existe no Brasil de forma bem especial. Muito bem, meus queridos, mas também nós vamos apresentar uma outra situação nada confortável, que é a expropriação. É quando um pequeno proprietário rural, ele se encontra endividado, coitado. E aí ele é obrigado a vender a sua propriedade para pagar as suas dívidas. E geralmente quem compra essas propriedades são os fazendeiros próximos, que acabam por adquirir tais propriedades e ainda se tornam mais fazendeiros ainda, digamos assim. Muito bem. Mas nós vamos voltar um pouquinho aqui, porque o trabalho escravo no campo é uma realidade no Brasil. E nós vamos entender como isso acontece e onde isso acontece. Primeiro, trata-se do aliciamento de mão de obra com falsas promessas. Então, veja,
ao empregar-se na fazenda, veja que momento inicial bacana, o cara consegue um trabalho, ele está à procura de um trabalho, ele consegue. Mas quando ele se instala na fazenda, ele recebe a seguinte informação, que ele está endividado. Eu fico imaginando que o cara fica assim, meu Deus do céu, ele está endividado. Então, ele não tem direitos trabalhistas e não recebe salário. Então, ele não consegue quitar a sua dívida. Ele fica aprisionado sob a vigilância de jagunços, que são capangas armados a serviço de fazendeiros. Veja, ele recebe alimentação, né? Ele recebe a comida, então praticamente é um trabalho em troca de comida. E detalhe, onde ele pode adquirir essa comida? Exatamente naquele mercadinho que pertence ao dono da fazenda. Então, ele nunca consegue pagar essa dívida. Então, ele é um trabalhador escravo, ou pelo menos faz um trabalho análogo aí ao trabalho escravo. Em pleno século XXI, nós temos essa situação. E na prática ela ainda ocorre, principalmente nos estados do Pará, do Mato Grosso e de Goiás. Nós temos uma situação, né, deplorável como essa de trabalho escravo, que inclusive foi televisionado, né? Nós tivemos aí a vigilância, a fiscalização, né, nessas áreas, pessoas foram apreendidas. Então, é um processo que realmente acontece no Brasil. E olha a situação desumana que essas pessoas são colocadas, né? Então, é hediondo, é criminoso, né, a situação. Meus queridos, para finalizarmos a nossa conversa, vamos apresentar aqui os dados do Censo Agropecuário de 2006 sobre o uso da terra no Brasil. Então, veja, nós temos aqui, ó, 5% de terras não agricultáveis, né? As terras produtivas, mas sem utilização. Essas terras não agricultáveis, elas não servem mais não são mais produtivas. 7% de produtivas, mas sem utilização. As lavouras anuais, 12%. Lavouras permanentes, 3%. Áreas em descanso, né? Levando em conta aquela questão do pousio da terra, né? Da rotação de culturas. Então, nós temos 2% de área em descanso. As pastagens naturais ocupam 30% das terras do Brasil, as pastagens cultivadas, mais 19%, florestas e bosques, 21%, e de reflorestamento, de devolução para a natureza daquilo que o homem retirou, apenas 1%. Muito bem. E aí eu termino a nossa conversa com essa charge. O pai e o filho, né? O pai olha para o filho e diz: até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Eu encerro assim a nossa aula. Muito obrigada pela presença de vocês.